Elon Musk, ele está ameaçando Alexandre de Moraes, só que ele cometeu um erro infantil. Ele fez uma ameaça que ele simplesmente não pode cumprir. É um bravateiro. Ameaçar tirar o X do Brasil não vai dar, porque ele não tem a mínima condição de fazer isso. Ele é um bravateiro que tá fazendo toda essa bagunça, todo esse erro que os bolsonaristas adoram, porque eles não sabem se opor ao Lula se não for pela bagunça. Igual o Silas Malafaia, outro bravateiro, que começou também a ameaçar o Alexandre de Moraes, porque o Malafaia, ele tá desesperado com a prisão por sonegação fiscal. E ele quer exatamente a mesma coisa que o Musk, acabar com as leis, porque assim ele, Malafaia, não precisa mais pagar imposto. Mas eu quero que você coloque nos comentários, essa ameaça do Musk pode se concretizar? Você acha que ele vai tirar o X do Brasil? E o Malafaia cada dia com mais medo de ser preso? Então deixa o like se você quer que esses dois bravateiros se lasquem e se inscreva no canal. Quando eu vi essa ameaça do Elon Musk falando que ele vai retirar os funcionários do X, o antigo Twitter, a rede social que ele comprou do Brasil, eu falei o seguinte, esse cara tá de conversa, ele não vai fazer absolutamente nada a respeito disso. A gente sabe que essas investigações do Alexandre de Moraes contra o Musk precisam ser feitas com muita cautela, porque ele, Elon Musk, é alguém que tem condições de constranger a justiça brasileira, devido a todo o poderio financeiro dele. Nós estamos tratando do homem mais rico do mundo. Às vezes ele fica na segunda, às vezes ele fica na primeira posição, mas ele tem muita condição de constranger o nosso judiciário. E ele não mora no Brasil, ele mora nos Estados Unidos. Mas vir falar que ele pode retirar os funcionários do X do Brasil, ele não vai fazer, porque se ele fizer isso, não vai haver escritório do X aqui no território nacional. Então a rede social dele pode ter que fechar aqui no país. E você acha que ele vai fazer isso? Nunca! Sabe por que não? Porque quando ele comprou o X, lá atrás, desde aquele momento, a rede social já se desvalorizou em mais de 50% das ações. E hoje, o Brasil é um país importante para o X, porque uma parte considerável dos usuários do X está no Brasil. Então, se você fechar essa rede social, qual é o impacto para o Brasil? Nenhum. Zero. As pessoas vão migrar para outra rede social, vão lá para a rede social, lá para o Threads. Acabou. O cara, ele se acha o suprassumo e na hora de fazer uma ameaça faz uma ameaça bravateira, como o Malafaia fez junto. São dois patéticos, porque o Malafaia viu o Elon Musk e ele fez um vídeo com o óculos tudo torto, né? Eu não sei o que acontece com o Malafaia, eu já falei pra vocês que deve ser algum tipo de problema hormonal. Ele deve estar com problema de progesterona, chegou nessa fase da vida, a progesterona começa a mudar, ele fica muito suado, é onda de calor, não consegue mais colocar o óculos e a voz dele afina. A voz dele é fina, é problema de progesterona que o Silas Malafaia tem. E ele fez um vídeo falando que agora o Alexandre de Moraes encontrou um inimigo poderoso. Nossa, que homem poderoso, né? Elon Musk. O cara não consegue, com todo aquele dinheiro que ele tem, não consegue pagar um implante capilar decente, mas ele é todo poderoso, né? Então agora ele quer dar um espirro e o mundo todo fica sabendo. Nossa, o espirro. Primeiro que o Elon Musk, ele pode ter algum problema ali na hora de dar espirro, porque a gente sabe muito bem que dentro do nariz dele tem uma chapa de platina. Tem uma chapinha de platina ali. Porque o consumo dele, ele compra muita farinha e não é pra fazer bolo. Aí o Malafaia quer ameaçar Alexandre de Moraes, falando que agora o Alexandre tem um adversário que vai expor a ditadura brasileira pro mundo todo. Que ditadura é essa que o Malafaia pode falar as asneiras que ele quer falar e ele não é preso? Que nem censurado? Que ditadura é essa que a gente vive, ô Malafaia? Que você pode sonegar os impostos que você quer e você não é preso? Qual é essa ditadura? Porque esse é o medo do Malafaia. É recorrente. Se você colocar na internet Silas Malafaia impostos, vai ter notícia de 2024 falando que o Silas Malafaia tá devendo imposto pro Rio de Janeiro. Porque ele não paga os impostos. Ele deve. E a gente sabe que no Brasil dever imposto dá prisão. Em outros países também. Então o que o Malafaia quer fazer? Ele tá criando uma história para falar que ele é um perseguido da justiça. Porque na hora que ele for preso por sonegação fiscal, a defesa dele vai poder falar para os apoiadores, para os fiéis, que é o seguinte, olha, estão me prendendo por tudo que eu falei. Estão usando como desculpa os milhões que eu devo de impostos para me prenderem. Mas não é porque eu sou um devedor de imposto, um sonegador fiscal. Não, mas é porque eu desafio o sistema. Essa é a estratégia do Malafaia. Por isso que ele deu uma surtada lá com os bolsonaristas, porque os bolsonaristas não saem em defesa dele. Para falar que é uma prisão política, ele precisa ter um endosso político.
E isso não está acontecendo. Só que é interessante, e aí casa muito bem a visão do Elon Musk com a visão do Silas Malafaia. Ah, os dois fingem que são machos? Possivelmente, mas não é isso. Talvez seja. O Elon Musk, ele tem uma visão que é uma visão bastante presente na extrema direita do mundo, que é a desregulamentação total, que é o fim de todas as leis. O Elon Musk está fazendo esse movimento usando os patriotários para evitar que a rede social dele passe não por uma regulamentação, mas passe por adequações da lei brasileira, que está fazendo com que as plataformas digitais possam adequar o seu conteúdo ou as suas diretrizes para evitar desinformação. Nós já falamos que o Google e o YouTube são muito mais responsáveis. E já tem vários mecanismos de identificação, por exemplo, do uso de inteligência artificial. O que a rede do Elon Musk não faz. E ele não quer fazer isso. Porque exigem outros mecanismos, isso pode acabar perdendo o usuário, e ele não quer. Ele quer desregulamentar, ele quer que haja uma liberdade total. Por quê? Porque ele não quer ter responsabilidade de criar mecanismos, criar ferramentas para que o conteúdo dele possa ser um conteúdo seguro. Então ele quer acabar com essas regulamentações que vêm do Brasil e de todos os outros países, principalmente em anos de campanha, onde essa discussão fica mais exposta. E o Malafaia quer a mesma coisa. O Malafaia, ele não quer que tenha uma liberdade total. Esse não é o objetivo dele, pode ser um objetivo secundário. Mas o Malafaia quer uma desregulamentação, óbvio. Porque quanto menos regulamentado for o nosso estado, quanto menos leis tiver o nosso país, o que vai acontecer? Menos imposto ele vai pagar. Porque no final, o objetivo do Malafaia é chegar, imposto é roubo, porque ele não quer pagar imposto. É a mesma coisa dos anarcocapitalistas aí. Aquele pessoalzinho do MBL, imposto é roubo, imposto é roubo. Quem roubou, na verdade, o erário foi o Renan Santos, que estudou na Universidade de São Paulo e nunca devolveu para a sociedade o que a sociedade investiu nele. Acabou, esse é o ponto. Mas se o Malafaia tiver essa sociedade que ele tanto espera, com leis mais brandas, com leis que ele possa infringir, para ele tá ótimo, porque ele pode ficar sem pagar imposto. Se hoje nós já temos leis e ele as sonega não pagando imposto, imagina uma sociedade mais desregulamentada. E esse caso ele é muito interessante porque ele é tudo que o bolsonarista quer. Os bolsonaristas estão usando esse caso que é uma grande confusão. Porque assim eles não precisam se articular, não precisam ter uma bandeira, podem atacar o STF, então eles vão espremer esse caso até não poder mais. Porque qual é a bandeira política dos bolsonaristas? Ah, liberdade de expressão. Que liberdade de expressão? Qual é a liberdade de expressão deles? O Julian Lemos chamou o Carluxo de sociopata, o Carlos o tá processando. Onde tá a liberdade de expressão aí? Ou a liberdade máxima que eles querem? Ah, não, é a liberdade para eu falar as minhas asneiras. Se alguém fala contra mim, eu vou lá e processo. Então eles não querem saber absolutamente nada de liberdade de expressão. Não há bandeira para eles. Eles são os hipócritas. O que eles estão fazendo, e aí é um ponto importante. Como 2026 eles já jogaram a toalha, de olho na presidência da República, eles estão remodelando a estratégia para o Senado, para aumentar a quantidade de cadeiras no Senado. Quem pode pautar impeachment de ministro do STF ou tomar ações mais duras contra o judiciário é o Senado. Então esse movimento, surfando a onda do Elon Musk, também serve para a preparação dessa estratégia de olho em 2026. Olha a lâmpada ali atrás. De olho em 2026. Tá? Os caras acham que podem se esconder da nossa percepção, mas não podem não.